Olá, bem-vindos a mais um episódio da Casa aos Bocados. Hoje quero partilhar contigo quais os tipos de aço mais usados nas obras e prometo que não saias daqui sem ficares a saber como se identificam estes ferrinhos como deve ser. Os aços são ligas metálicas compostas principalmente por ferro ou sucata e pequenas quantidades de carbono para aumentar a sua dureza e resistência. Desempenham um papel fundamental nas estruturas devido à capacidade de resistência à tração que têm. Eu tenho aqui esta peça, isto é compressão e isto é tração. Se tivermos uma viga, por exemplo, e fizermos isto, a parte de baixo será a zona tracionada e a parte de cima será a zona comprimida. Porquê é que se metem estes ferrinhos no betão? Porque o betão não resiste à tração. Se agarrarmos numa amostra de betão simples e fizermos assim ou assim, ele não resiste. Por isso é que se coloca o aço. E quais os tipos mais comuns de aços usados para betão? Estes podem ser apresentados na forma de varões, barras, rolos, bobinas, vigas HEB, redes eletrosoldadas ou, se quiserem, malha-sol, treliças, entre outras variantes. Os aços mais comuns para as nossas casas são os varões que tenho aqui e as redes eletrosoldadas, mais conhecidas por todos como rede malha-sol. Existem redes com vários diâmetros, desde 3 a 12 mm, e são usadas em lajes de vigotas, rampas de acesso e zonas com cargas mais reduzidas, se quiserem. Em relação aos varões que se metem no betão, tenho aqui comigo 6, 8, 10, 12, 16 e 20. Dizer-vos que varões assim têm habitualmente 12 metros de comprimento e podem ir até aos 40 mm de diâmetro e, em alguns casos especiais, até aos 50. Então e agora tu dizes? Assim também eu, com os diâmetros todos lado a lado, é fácil identificar os ferros. É mais fácil sim, e confesso que principalmente entre o de 10 e o de 12, às vezes também me custa ver rapidamente, mas existem outras formas de percebermos que tipo de aços temos em mão. Então, basicamente podemos ter nas obras aços do tipo A400 e aços do tipo A500, em que A significa aço estrutural e o 400 ou 500 indica o valor mínimo que o material tem de suportar no ensaio de resistência à tração que é dado em megapascais. Os aços do tipo A400 têm as nervuras todas paralelas umas às outras e no mesmo sentido. Por sua vez, os aços do tipo A500 possuem num ou em dois lados nervuras que não são paralelas entre si. Como podem ver, mas ainda não acabou. Dentro de cada tipo, ainda conseguimos identificar se o aço tem de utilidade especial ou não. O que é que isto significa? Ter de utilidade especial pode ser traduzido como uma maior capacidade do material em resistir à tração antes de começar a deformar. Basicamente é isso. Mais uma vez, conseguimos pelo varão que temos na mão saber se tem ou não de utilidade especial. No caso do A400 existem outras formas de ver, como os ângulos que as nervuras fazem entre si, mais não sei o quê, mas eu gosto mais de ver desta forma. Existe esta linha horizontal e se as nervuras ou os dois conjuntos de nervuras quando chegam a esta linha horizontal não se tocarem, significa que não têm de utilidade especial. No caso do A500, a identificação é diferente. Se virem nervuras que não são paralelas entre si apenas em um dos lados, significa que é um A500 sem de utilidade especial. Se forem todas desencontradas de um lado e do outro, sabem logo que este tem mais capacidade de receber tensões antes de começar a deformar. Então e agora uma curiosidade. Sabias que consegues perceber de onde vem o ferro só de olhar para um varão? Pois é, basicamente consegues saber o país e o fabricante das armaduras que estás a colocar na tua casa. Como? Através de um esquema de leitura. Atendendo ao sentido da leitura, procuras duas nervuras mais grossas no varão. Podem também ser omitidas, mas regra geral cá, as nervuras vêm mais grossas. Quando as encontrares, é aqui que começa a tua contagem. Depois das duas nervuras, contas as nervuras mais finas até encontrares uma grossa outra vez e repetes o processo. O primeiro intervalo dá-te o país onde o ferro foi fabricado, o segundo dá-te o fabricante que o produziu. Vamos lá experimentar num destes. Procuramos aqui, estão aqui duas grossas. Então, aqui começa a tua contagem. Depois contas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até à próxima grossa. Ok? E depois tens aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, temos 7 mais 6. Então, e agora como é que eu sei o resto da informação? Fácil. Existe este documento de classificação do aço, produzido pelo LNEC, onde podes consultar a informação que precisas. Está disponível em qualquer pesquisa que faças no Google. Basta escrever os documentos de classificação no aço e aparecem logo coisas. Tenho aqui uma tabela resumo sobre os tipos de aço e uma ex-aluna da FEUP. Se quiseres TV, manda-nos uma mensagem. De acordo com o que apurámos, vimos aqui à tabela e conseguimos perceber que o varão que temos em mãos
foi produzido em Portugal ou em Espanha, primeira contagem 7, que corresponde a Portugal ou Espanha, e a fábrica correspondente, neste caso pela combinação de marcas, indica-nos que o material vem todo de Sevilha. Simples, não é? Digam lá quem é amigo. Obviamente que quanto mais pequeno for o diâmetro do ferro, mais dificuldades vais ter em ler o código. Para terminar, dizer-te que existe ainda o aço do tipo A500ER, que é basicamente um aço especial e mais caro, que é laminado a frio. Mas afinal, o que é isto do aço laminado a quente e laminado a frio? Para não nos alongarmos, laminado a quente, o aço é aquecido acima da sua temperatura de recristalização e depois laminado entre rolos para formar chapas, barras ou varões. Este processo ocorre quando o aço está maleável e mais fácil de formar. Depois de laminado, o aço é arrefecido à temperatura do ar. O aço laminado a frio passa por rolos à temperatura ambiente, o que faz com que o mesmo seja comprimido e endurecido. Este processo não só melhora o acabamento da superfície, tornando-a mais lisa, mas também aumenta a resistência do material devido ao endurecimento por deformação. Por isso, e para saberes diferenciar se encontrares numa fatura de ferro a designação, por exemplo, de A400NRSD, como vimos antes, o A significa aço estrutural e o 400 indica o valor mínimo de resistência à tração que é dado em megapascais. Agora, o NR significa basicamente que é laminado a quente e tem alta dutilidade. Por fim, se tiver também o SD, significa que tem dutilidade especial e são muito usados para zonas mais suscetíveis à atividade sísmica. Por último, se encontrares a designação ER, mesmo que não te dissessem nada, sabes logo que é um A500. Porque só fabricam para esta tensão de cedência e ER significa que foi laminado a frio. Este tipo de varões, por norma, tem uma dutilidade chamada normal, é facilmente identificável, pois é o único dos que falámos que tem 3 conjuntos de nervuras e não apenas 2. Foi o episódio de hoje, já podes ir identificar o ferro que estás a utilizar na tua casa. Um abraço e até ao próximo Casa aos Bocados.